Vocês lembram, a voz tá ruim ainda, mas tá chegando aos pouquinhos, do Rodrigo Matos, do UOL, que falou no Charla que não, quando perguntado sobre isso, né? Não tenho nada contra o Botafogo, nada pessoal, é só meu trabalho investigativo com relação ao Textor. Aí, ele tava tweetando durante o jogo do Flamengo contra o Chelsea ontem, falando do Gerson, jogando muito, falando que prevê que a pauta sobre a torcida nos estádios vai sumir, etc. E aí ele manda, no meio do jogo do Flamengo, né? Ele manda a time europeu, a time que ganha de europeu jogando como Madureira. E a time que ganha de europeu jogando como Flamengo. Né? Citou o Botafogo claramente, que jogou se postando atrás, saindo no contra-ataque rápido, né? Jogou, não tomou sufoco, né? Não tomou sufoco. O John não foi o melhor em campo, nem de longe. Foi um dos coadjuvantes do jogo. Mas o engraçado é que ele não cita isso aqui, ó. O Rodrigo Matos não lembra o público dele que a diferença também, né, que existe é que enquanto o Botafogo ganhou o campeão da Champions League, que para muitos sempre é considerado, e para mim também, o melhor time do mundo, porque é o mais alto nível do mundo, é a Champions League, né? Você ganha de Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, né, e etc. O Rodrigo Matos esqueceu de dizer que o Chelsea não tá lá porque ganhou a Champions League, não. Ele ganhou a Conference League, que é uma competição que foi criada há 3 anos atrás, nem existia, né? Só para abarcar mais times em competições europeias. É como se fosse abaixo da Sul-Americana. A Champions League é a Libertadores, a UEFA Europa League é a Sul-Americana e a Conference League é a terceira divisão da Champions League. E esse é o Chelsea que o Flamengo enfrentou. O Chelsea que não jogou nem perto de jogar a Champions League, que o PSG ganhou passando o carro na final por 5-0. É nível Ferrari e nível, sei lá, Gol Bolinha. É uma Ferrari, aí tem a Lamborghini, a Porsche, a Land Rover, vai descendo, Mercedes, vai descendo. Tem lá o Jetta, tem o EcoSport e tal, e tem o Gol Bolinha aqui embaixo, que é o Chelsea, né? Parabéns ao Flamengo, ganhou de europeu, sim, mas ganhou de um Gol Bolinha, tá bom? Vamos conferir aqui, tem jogo aberto, tem redações, não, tem Sport TV News, quer dizer, tem também ESPN, F-Show, e tem muito vocês, e tem o Rodrigo Matos com cara de babaca, passando vergonha no Twitter. Vamos pro vídeo, depois a gente conversa. Não sei o quê. O cara ganha a Libertadores e o Brasileiro. Coisa que o Flamengo do Jesus tinha feito. Aí esse ano é a mesma coisa. O ano planejamento errado, não botou técnico, não ligou pra Recopa, não ligou pra Supercopa, não ligou pro Carioca, tá muito mal. Aí traz o Renato Paiva, crítica. O cara ganha do PSG. Então, assim, sendo resultadista, o John Textor, eu vi o torcedor ontem chorando, desesperado com a filha, assim, alegrando. Obrigado, John Textor, você mudou a história do Botafogo. O que era o Botafogo há 4 anos, o que é agora. Então, assim, diante dos resultados, esse cara, ele que permitiu ao Botafogo estar conseguindo essas fações. Você sabe... Com um bom planejamento, apostando em bons jogadores e acertando, às vezes, até no treinador. Era Luiz Castro, Arthur Jorge, Renato Paiva. O cara tá dando certo. O resultado dele é absurdo. Entendeu? Então, e sabe que tem outro... E eu quero mandar um abraço pro Caio, que tá no Rio de Janeiro, botafoguense, emocionado. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu sou cria do Rio. Você é daqui bancada, né? Eu sou da Então tem muitos colegas botafoguenses vibrando. O Caio é um grande abraço. Por exemplo, mais próximo do Vasco. Contou, se você fosse botafoguense, era dia pra comemorar loucamente, né? Tá maluco, pô. Não era? Até umas horas. Não era? Que, pô, e outra coisa, a gente viu no telão aqui o Igor Jesus, que é o Kamehameha, né? Como é que é o nome, Bubu? Kamehameha. Kamehameha. Olha lá, ó. Você pode fazer o... Agora espaço para a arte, para... Como é que é a realização do Kamehameha, Bubu? Estamos fora do ar. Agora nós vamos aproveitar. O programa é o seguinte. Primeiro você estava me contando a história que você fez, batalhou muito, né, nas rimas.
E aí você foi para criar conteúdo pro esporte, não é isso? Certo. Comecei a criar e envolver, né, a rima com o mundo do futebol, que não tinha muito, então vi essa lacuna disponível e comecei. Então vamos agora com o Couto das Rimas. Você quer fazer um desafio para eles tentarem adivinhar os jogadores? Ou você... O que você quer fazer para eles? Vamos começar com os jogadores do Botafogo? Então vamos lá. Então vai, para capricha, jogadores do aí. Botafogo. Vai. Um presente para vocês, botafoguenses. Nós vamos soltar a batida com o Kleber DJ e aí teremos o Couto. Vamos antes só organizar. Cada um vai ter que dar um nome, aí são 4 jogadores pra você adivinhar ou não? Você quer fazer uma específica para cada um? Pode ser. É? Então vamos começar com o Prats. Mas tipo aquele programa que bate pode aqui. ser. Isso, vamos lá. O prato tem que ser o John. Vamos lá. Solta a batida. Fala, John, 2, tá? 3, e prestem atenção. Vou começar fácil, beleza? Vai. Ó, assim, ó. Primeiro, a gente fala de um camisa 9, se o jogo tá pegado, deixa aqui, ele resolve, afinal, o time do Fogão, ele conduz. Kamehameha, é o... Jesus. Moleque. Mais um. Comecei tranquilo, tá? Agora esse daqui é mais ou menos. Ó, deixa o beat só pra pegar o time. Esse aqui é um dos melhores zagueiros. Bote dentro ou fora da área, ele é certeiro. Ele é o pilar dessa zaga maravilhosa. Argentino craque, ele é o... Barbosa. Agora é um pouquinho mais difícil. Tá tranquilo. Esse aqui joga de volante. No meio-campo, ele é um cara muito constante. Se tem chance de desarmar ou armar, ele aproveita. O Vitinho eu não conhecia. Ele é o... Marlon Freitas. Vamos agora. Ó. Esse aqui, ó, é um pouquinho mais difícil pra ele. Vai. Esse aqui é craque, mas joga na lateral. No jogo não foi completo, jogou só no final. Mas no bolso dele tá o Douê, ele é insano. Fortão, ele é o... Cuiabá. Eu achei que ele ia lá. Muito bom. Palmas pro Couto, que ele é. O Couto é maravilhoso, gente. Tá vendo, Vino? Isso é legal pra caramba. Pô, foram bem isso é genial. demais. Pô, isso é muito legal. Sigam o Couto das Rimas, tá lá no Instagram, no TikTok também, no YouTube. Todas as redes sociais. Pô, isso é bom demais. Já gostei. mais desafios pra vocês. Ó, vamos falar de Flamengo, Chelsea. Vamos ver se o Pedro Iva acerta os do Flamengo. Vamos fazer com o Pedro lá no link. Não, mas fala de Pedro Iva... jogadores que... Não fica. Espera um pouquinho. Deixa eu combinar uma coisa com o Couto aqui. Agora vamos botar... Mas fala de jogadores que não estão agora no Flamengo mais. Não, vai sacanear. Não, espera aí. Não é... Ele tá ouvindo, tá botando... Não, mas ele não vai saber, não conta pra ninguém. Couto, você fala de uns jogadores que não estão mais no Flamengo e aí a gente joga só pra ver ele errar. Beleza? Vamos fazer dos mais antigos, a história. Aí você vai matar ele, não faz Capricha, Couto, vai lá. Não vai pelo Prates. Gente, ontem nós tivemos imagens bem legais, maravilhosas. De verdade, a gente tá aqui falando de análises todas. Fulano ali falou isso, manana. Cara, o mais importante é que o Botafogo venceu e aconteceu coisas como isso. Quer ver? Põe essa imagem que eu achei tão legal da relação do futebol com a família, com todo mundo. Você vê, os caras não acreditam. A gente fala tanto, o Birner, sobre vencer o europeu e tal. Eu lembrei aqui que fazia um tempão, mas assim, parece tão distante, mas prova um pouco às vezes. Eu li ontem uma coisa tão legal que foi o seguinte, a gente transformou a sociedade na questão do dinheiro, né? Quem tem mais dinheiro tem mais poder, o que não deixa de ser verdade em alguns casos. Mas a gente esquece disso aí, né, cara? Quanta emoção rende quando um time brasileiro vai lá e faz bonito, né? Então, mas isso é culpa de vocês, né? Porque Claro, minha não. Você me tira dessa. Vocês quem? Vocês comemoram rendas grandes que excluem pessoas que não podem pagar pelo ingresso do estádio. Vocês acham bonito quando o time fatura mais que o outro. Vira festa quando o time ganha não sei quanto dinheiro e o outro não ganha não sei quanto dinheiro. E o futebol é exatamente isso que você tá vendo. O futebol é uma fábrica de emoções. É pertencimento, é o pai loucamente chorando da filha. A filha chora por causa do Botafogo e chora por causa do pai. Nunca mais vão esquecer isso. Se estivesse ou não na televisão, tivessem ou não sido entrevistados pelo Rodrigo Jufo, que fez essa reportagem, isso tem um valor muito maior, e não é um valor mensurável, não é literalmente palpável. Então, assim, é nessas horas que o futebol continua vivo, porque o dia que o futebol for essa coisa de arenização, né, assenta em tal lugar, tem que ter tal comportamento, tem que ter não sei o quê, o futebol acabou, ele fica plastificado, o futebol é uma coisa da alma, que vem de dentro, né, e eu acho que essa reação dos torcedores do Botafogo, num jogo tão grande pro Botafogo, acho que mostra que o futebol continua vivo, apesar
De você Eu não. adorar essa coisa de ingresso. Eu não. Apesar de você, por exemplo, Birner, que tudo bom é lá. por exemplo, quando o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista em 2021, uma geração de São Paulinos vibrando, o Birner, não, taça de gelo, não é pra comemorar. Os caras chorando, emoção, é isso que é o Você futebol. tá vendo contradição? Peraí. Tá vendo contradição? Taça de gelo, sim. Só que tratar um estadual como mundial, nem o Novo Horizontino trata. Pro torcedor, O assunto não é o São São Paulo. Chega de São Paulo. Mas é que vocês o são Birner, chatos com o negócio de São faz a Paulo. pode cara. comemorar, tem que ficar feliz. Aqui é São Paulo. É isso. Cara, você ganha um jogo qualquer, você joga um clássico, seu rival pode chorar e se Calma aí, emocionar. só fazer um pedido. Pós, João, vocês puderem fazer um programa só pro não São pode comemorar Paulo. porque é fase de grupos. Os não dois pode vão comemorar lá. porque é Eu estadual. sou São Paulo. Não pode comemorar porque é começo de temporada. Fala do Não pode Botafogo, comemorar porque é só um Eu sei jogo. como é Não que é pode São Paulo. comemorar o que você Tá bom, quiser, tá cara. bom. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes, gente. Aqui está o grupo B, que é até agora o mais atrativo dessa Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo, com essa vitória incrível, apoteótica sobre o PSG, chegou a 6 pontos por aqui. O Paris Saint-Germain ficou com 3, a mesma pontuação do Atlético de Madrid, que venceu o Seattle Sounders. Aí agora a gente vai ver o seguinte: se chegarmos na última rodada com todo mundo empatado, excetuando o Seattle, aí a gente vai ter que ver o saldo de gols entre os 3. Essa é a recomendação agora do regulamento, do estatuto para essa competição, promovido pela FIFA. Então é o seguinte, o Botafogo, se ele empatar já com o Atlético de Madrid, ele vai para 7 pontos, não será alcançado por ninguém. Então, olha, o Paris Saint-Germain deve vencer o time norte-americano na última rodada, mas só não pode perder 3. Só não pode perder de 3. E a última vez que o Botafogo perdeu de 3 gols de diferença foi pro Pachuca no Mundial do ano de 2024. Então, tem tudo para se classificar. Luiz Henrique, olha o que ele disse. Técnico do PSG, tá com moral, tá super em alta lá na Europa, mas não venceu o Botafogo. Eu acho que hoje o Botafogo foi o time que melhor se defendeu de nós em toda a temporada, na nossa Liga e na Champions. Estiveram muito bem, não fizeram um bloco baixo desde o início, acho que foram muito eficientes e solidários. Sempre tiveram oportunidade de fazer transições, fizeram um gol com uma grande jogada do Igor Jesus e foi uma injeção de moral para eles. Acho que o Botafogo se saiu muito bem e parabenizo o Botafogo com isso. Olha aí, Abel. Mandar isso aí pro Abel. Porque o Abel, quando perde, ele coloca desculpa na água, agora. No tempo, na chuva. Tudo é Abel. Olha que coisa agora. linda. Uma perguntinha, Edu Dracena. Vamos supor que o Palmeiras se classifique. É melhor pegar o Botafogo ou o PSG? Ou o Atlético de Madrid? Não tem escolha, né, Renato? Mas o Botafogo... Não tem escolha, sim. Sabe por quê? O jogo do Grupo B, os 2 jogos vão acontecer antes das partidas do Palmeiras. Dependendo do resultado, dá pra escolher, sim. Ninguém vai admitir isso, obviamente. Mas que vitória, vamos falar do Botafogo. Tem que ganhar. Dá pra escolher. Eu acho que o comprometimento dos atletas do Botafogo ontem foi impressionante. Né? Ontem deu gosto de ser brasileiro novamente pelo futebol que a gente viu. Por mais que o PSG teve posse de bola maior, né, triangulou e tal, mas não chegou em nenhum momento assim perigosamente perto do gol do John. Então, para você ver o que os atletas se comprometeram, né, com o esquema tático do treinador, do Renato Paiva. E eles cumpriram à risca isso aí. Isso é legal porque isso mostra para os europeus que aqui na nossa liga também tem condições sim, atletas condições de jogar na Europa aí também. Então isso mostra para que a gente pare com esse negócio, Europa, tudo, mas não, nós temos aqui na nossa liga também condições de jogar de igual para igual. Pode ser que lá na frente o Botafogo pegue o Paris novamente e perca, faz parte, é o futebol. Mas dessa forma, como o Botafogo jogou ontem, para mim foi uma lição muito grande. E digo mais, o Paris Saint-Germain não jogou mal. Aí é que tá, ele teve oportunidades, ele permaneceu muito tempo com a bola, ele recuperava rapidamente a bola, só que a defesa do Botafogo funcionou muito bem. E não só a defesa tradicional, zagueiros, laterais,
O time, eu concordo com o Edu, a gente viu o coletivo se comprometendo, se dedicando à marcação e bloqueando o Paris Saint-Germain, sim. Exatamente, Renato. E as substituições também acabaram mantendo essa regularidade do Botafogo durante a partida, né? E eu vou estender um pouco mais essa questão que o Edu falou. Isso desperta também uma outra visão no próprio treinador da seleção brasileira, para ver o futebol brasileiro, que não é convocação somente dos caras que jogam na Europa, não. Demonstrou aí, e hoje, olha, se fosse hoje uma convocação, nós já teríamos um 9, hein? O Igor Jesus, que esse cara jogou. Não foi brincadeira, uma base não. boa também. Exatamente. Uma base da sistema defensivo agora, ali. Então, ó, o Botafogo de parabéns, grande jogo. Jogou de igual para igual com o Paris Saint-Germain. E outra, mereceu a vitória. Mais ou menos? Bem mais ou menos, né? Tem muita gente que joga no futebol europeu, sabe por quê? Ó, que time novinho, ó. Porque é europeu. A explicação é porque tá ali. Tem muita gente que joga no futebol europeu porque é europeu. Porque se ele tivesse essa mesma capacidade e fosse brasileiro, ele não ia, não. É mesmo? Gente... nesse caso aí, é verdade. Essa analogia aí com o centroavante do Atlético de Madrid, o Sorlotti, em português, eu concordo. Sorlotti. E... se o Sorlotti vai pensar depois como chama. Se o Sorlotti tivesse nascido em Mogi das Cruzes, eu acho que ele não teria esse espaço todo que ele tem, né? Ele é gringo, né? Ele ia ter dificuldade de jogar lá em Mogi mesmo. Só porque é gringo. Só porque é gringo, então. Então tá. Vamos falar do Botafogo, então, que é o que nos interessa. Aliás, a sequência do Botafogo é bastante curiosa, porque, se bem que agora já caiu essa sequência aí, que ontem era motivo de provocação, inclusive, de torcedores rivais na internet, porque o Botafogo tá nas oitavas, né? Mas a sequência do Botafogo... Tá nas oitavas? Lofre. Não, também acho, mas... E ontem, inclusive, eu falei uma coisa que acho que nunca falei. Falei, nem o mais otimista dos botafoguenses. Até algum tempo nem existia botafoguense otimista. Agora tá cheio, o jogo tá virando legal, hein? Porque a gente imaginava que campanha boa de brasileiro, oitavas. Não é isso? Botafogo subiu essa régua aí, tá? Não, campanha boa de brasileiro, não achava oitavas, não. Achava que poderia dar quartas. Não, quartas é excepcional. Não, mas chegar às oitavas, ainda mais no grupo do Botafogo... Não é excepcional pelo seguinte, veja só. Existia uma possibilidade de cruzamento de brasileiros, ainda existe. De brasileiros nas oitavas. Palmeiras e Botafogo. Porque o Palmeiras tinha um grupo acessível para primeiro lugar do grupo. Tanto que provavelmente será. E o Botafogo tinha alguma condição de ser o segundo lugar do grupo. Tá? Então, isso proporcionava um cruzamento nas oitavas e ia dar um brasileiro nas quartas. Então, uma boa campanha de brasileiros era quartas. Tá? Oitavas... mas só por causa disso aí. Porque a gente ia ter dois brasileiros do cruzamento. Essa era a melhor possibilidade de cruzamento para ter um brasileiro nas quartas. Para ter qualquer brasileiro. Mas se dependendo do cruzamento. Eu tô com a Mari nessa. Para mim, uma boa campanha para brasileiro seria oitava e chegar em quartas de final seria algo excepcional. É isso. Então, e aí eu tenho para dizer para vocês que o Palmeiras joga depois do Botafogo na segunda-feira, tá? Já vai saber. Já vai saber quem é o primeiro e quem é o segundo do grupo. Eu quero ver o que vai acontecer. Tá, mas e se... Até porque tem um outro problema nesse grupo aí. E se der Botafogo e PSG, você escolhe o quê? Não, tem um outro problema nesse grupo aí. O empate classifica os dois. O empate... Palmeiras e Inter de Miami, se empatarem, os dois estão classificados. Tá, mas e na tabela? E eles já vão saber quem pega quem. Tá. Se é o primeiro do grupo que pega o Paris Saint-Germain ou se é o segundo do grupo que pega o Paris Saint-Germain. Então, é um jogo que eu tenho um temor que o futebol seja maltratado. Deixado a segundo plano, É porque o Botafogo, se não chegasse, coisa que não vai acontecer. Mas se não chegasse, que era alvo ontem da brincadeira que eu citei na internet, o Botafogo tinha PSG, Atlético de Madrid e Vasco no calendário. Esse era o calendário do Botafogo. Se não chegasse. Se não chegar. Vai chegar. Esquece, já chegou. Mas enfim. Contra o PSG, o Botafogo fez história. Não foi só porque venceu o atual campeão da Europa, não. Mas porque botou um pé nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes. Há cenas que não precisam de estímulo adicional. Para que música? Quando o som ambiente é a trilha perfeita. É algo sobrenatural. Sim, aconteceu. E será lembrado para sempre. Hoje é um dia marcante na nossa carreira. Se fosse uma questão de probabilidade... E talvez hoje eu acredito que tinha 1% para poder ganhar esse jogo hoje. Hoje a gente tinha 1% da possibilidade para todo mundo, né? Não para nós.
as chances passavam por uma estratégia. Nós, obviamente, tínhamos que ser perfeitos a defender. Contra uma seleção de craques internacionais, significa fazer marcação dupla, reduzir espaços, intimidar se for preciso, mas principalmente agir coletivamente. Nós ganhamos este jogo fazendo o Paris Saint-Germain beber do seu próprio veneno. Porque foi assim que somente 20 dias atrás esse mesmo Paris Saint-Germain conquistou sua primeira Liga dos Campeões da Europa, sendo um coletivo. Eu creio que hoje Botafogo ha sido o equipo que melhor nos ha defendido em toda a temporada. Kvaratskhelia. Tão difícil quanto soletrar esse nome é marcar o atacante que nasceu na Geórgia. Os jogadores do Botafogo viraram a sombra do rapaz. Ainda assim, foi com ele que o PSG levou mais perigo. Em certo momento do primeiro tempo, o campeão europeu esteve 80% do tempo com a posse da bola. O campeão da América precisaria brigar para tomá-la. Foi o que fez Arthur. 2 vezes. Baixinho, 1,68 m, se agigantou. Dele a bola foi para Gregory, Marlon, Savarino, até encontrar Igor Jesus. Contra 2 zagueiros e um goleiro, melhor para o artilheiro. A sequência da imagem é para entrar na galeria dos momentos especiais que esse Botafogo está construindo. Quando eu subi ali na mureta, na verdade, minha vista escureceu, parece que eu estava vivendo um sonho. Os pés paralelos, as mãos espalhadas para cima, seguido do grito e da explosão de energia. A partir daí, o Botafogo não economizou gota de suor. Nem quando 4 titulares do PSG que começaram no banco foram acionados. A gente aqui nunca vai ter medo. Nunca, de ninguém. E assim seguiram até o último instante na noite de quinta-feira no estádio Rose Bowl. Não existe impossível Botafogo. Achava que de repente seria uma goleada pro Paris Saint-Germain. A gente fez história, né? 17 de julho de 94. 19 de junho de 2025. No mesmo estádio, no mesmo local. A seleção brasileira fez história. O Botafogo fez história. Ou será que foi o Brasil que também fez? A última vitória de um brasileiro sobre um europeu foi na final do Mundial 2012. O Corinthians sobre o Chelsea da Inglaterra. A gente possa valorizar um pouquinho mais a nossa matéria-prima que a gente tem no Brasil. Eu estou muito feliz pelo Brasil, pelo país Brasil, pelo jogador brasileiro, pelo treinador brasileiro, pelo treinador estrangeiro que trabalha no Brasil, pelo torcedor brasileiro, porque hoje é um dia também que orgulha muito. O dia em que, vestido de branco, o Botafogo representou um produto verde-amarelo que nos fez conhecidos no mundo todo, o futebol brasileiro. 100% tá o Botafogo nesta Copa do Mundo de Clubes. Vou apenas discordar de um trechinho da fala do Paiva, porque falei que vou voltar também neste tema com o Flamengo mais à frente. Ele fala que fez o PSG provar do próprio veneno. E não é exatamente uma verdade. O Botafogo jogou como tinha que jogar contra o PSG, ganhou com todos os méritos. Porém, também se defendendo, o que faz parte do jogo. É uma estratégia Mas também. se defendendo. Quando ele escala o Alan no lugar do Mastriani, exatamente, é ele um já indicativo pensava nisso, claro de que ele vai se defender. Agora, será que ele vai conseguir se defender? Exatamente. Ele conseguiu. Perfeito. E será que só se defender vai dar a oportunidade para ele de sair vitorioso? Deu, né? E quando a gente ouve o Luiz Henrique falando, tem um desdém. Tem um desdém e o técnico de futebol, no geral, faz isso. Foi o time que melhor se defendeu. Como se defender não fizesse parte da estratégia do jogo. Como se não pudesse vencer um jogo se defendendo. Como se não fosse parte da estratégia, até, às vezes, jogar na retranca. Quando você está enfrentando um adversário que é conhecido por ser melhor do que você. Talvez não seja, mas que é... Mas extremamente ofensivo. Tem 5-0 no Inter na final mas da Liga dos não é Campeões. mole, não. Não é mole, não. O Botafogo não é Inter de Milão. Né? Então, assim, quando você joga, você usa a estratégia e você consegue aplicar 100% a estratégia. Esse gol foi anulado porque quem estava em impedimento? Fala aí quem estava em impedimento.
E aí? Rivica Não. Kvaratskhelia. Tem nada disso. Primeiro que ninguém fala o Rivica, ninguém nem sabe o que é Rivica. Rivica Kvaratskhelia. Aí vai de cada um. Você pode falar Kvaratskhelia, você pode falar Kvaratskhelia. Você fala que ou que? Também tem essa discussão. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Com um Q, meio um QU. Ninguém vai falar assim. Sabe quem vai falar assim? Se você procurar, ele fala o nome dele assim. Mas ele fala, cada país que eu vou adapta o meu nome a situação do... Se você quiser, eu escrevo em georgiano o nome dele. Eu quero que escreva em português. Não, em português já é difícil, imagina. Bom, estava impedido. Jogou, rapaz. Joga muito, ele é muito bom. Aliás, vários jogadores do time do Paris Saint-Germain. Ele é muito bom, já era muito bom. Já era muito bom no Napoli, ele já era muito bom. E foram esses jogadores que o Botafogo segurou. Segurou e venceu. Porque também você pode só segurar, ficar no 0-0. A gente vê o Botafogo, mesmo do Paiva, e eu já tinha destacado isso aqui outras vezes. Se dá pra gente lembrar do Botafogo, do Arthur Jorge, no que o Paiva vem fazendo agora, depois que encontrou seu time, é a coisa do DNA ofensivo, que o torcedor tanto pede, né, e tal. Ontem, de forma muito inteligente, ele priorizou a defesa. Ele sabia o que ele ia enfrentar e venceu. Isso é que eu vou destacar daqui a pouco lá no Felipe Luiz. Não há nenhum mal em abrir mão de convicções. Ah, mas a identidade do time... Gente, às vezes você vai pegar uma outra equipe que quer a sua identidade. Não é inteligente você entrar com essa identidade embaixo do braço. E o Renato Paiva, a gente já vinha discutindo aqui durante a semana, com uma mudança já mostrou o que ele queria do time. Eu sei que você vai falar do Felipe Luiz depois, mas aí acho que são jogos diferentes e adversários diferentes. Tá? Mas o Felipe Luiz já falou que não vai abrir mão das convicções dele. Não vai abrir mão. Eu acho um erro. Eu também acho. Eu não vejo. Eu acho um erro tem gente porque... que associa fraqueza, né, Vinícius? Mas hoje não tem nem comparação. O adversário, o Flamengo vai pegar um time muito aquém do que o Botafogo enfrentou. Mas, Nofre, a gente pode... Quem é hoje o lanterna do Brasileirão? O Sport. Serve para o Sport. O Chelsea... Você pode. O Chelsea ia suar na Ilha do Retiro. Vocês adoram isso, né? O Chelsea seria o Sport. Ia suar na Ilha... Não seria o Sport, mas ia suar na Ilha do Retiro. Não, até já teve gente falando, PSG jogando um Brasileirão aí. Vamos botar para jogar uma Série B aqui, vamos ver. O PSG não tem problema. Disputa G4. Não... Disputa. Não, e dando sorte também, às vezes abre 7, 8 vagas para Libertadores, pega. Não, chega. Mas mesmo assim acho que fica no G4. Ô, Mari. Não tem problema, Vini, jogo para você. Não, eu não vejo problema nenhum em negociar convicções se o teu objetivo maior for seguir na competição. Você prefere morrer abraçado a essas convicções ou avançar? Eu acho mais inteligente avançar. Eu acho que o treinador de futebol, aliás, no futebol, né, independentemente se você é jogador, se você é treinador, é preciso você ser camaleão. Cada jogo é um jogo, por mais clichê que seja. Quando o Botafogo é o time que vai propor o jogo, eu acho que é preciso estar muito bem treinado e trabalhado para que os atletas saibam propor o jogo, saibam enfrentar uma equipe que vai só se defender. E tem casos que o Botafogo vai ser o time que vai ser o azarão mesmo. E é preciso mudar a estratégia e saber jogar esse jogo, e o Botafogo jogou com maestria. A estratégia era se defender muito bem, ocupar bem os espaços e com a bola, minimamente tentar incomodar. Ainda que seja aquele clichê de uma bola, foi assim. E a estratégia foi muito bem feita. E com detalhe, se a gente pegar para ver o gol do Igor Jesus, o gol nasce de um perde-ganha, de uma bola recuperada pelo Arthur, porque ele domina mal, não desiste do lance, vai, briga, e aí a bola acaba sobrando no pé de um meio-campista que aciona o Igor Jesus. E eu só discordo, primeiro que eu discordo do Renato Paiva também. Acho que quando ele disse que o PSG provou do próprio veneno, muito pelo contrário, eu acho que o Botafogo não fez esse jogo de intensidade, de agressividade. O Botafogo fez um jogo diferente. Olha lá, o Arthur perdendo. Ó. Perdendo, muito não desiste. Importante, o jogo era esse. O jogo era de ocupação de espaço, era de dividir toda a bola como se fosse a última, e o gol nasce exatamente de uma briga de bola. E aí, acho que o Renato Paiva vai muito mal a fazer essa associação, essa comparação de estilos, porque o Botafogo fez um jogo completamente diferente do que faz o PSG, mas era a estratégia que precisava ser feita e foi cumprida à risca. Eu só discordo sobre essa questão que o Lofredo traz de o Luiz Henrique tratar com um certo deboche, um certo desdém, essa questão de que o Botafogo foi o time que melhor se defendeu nas últimas partidas. Para mim, isso soou como um elogio. Não, eu acho que tem um elogio, mas é um elogio assim... Só conseguem ganhar da gente se jogarem na retranca. Mas tudo bem. Não, exatamente. Mas tem um quesinho, é um elogio... É uma crítica disfarçada de elogio, entendeu? Tem muito técnico que faz isso. O que faz isso aqui no Brasil, por excelência, é o Abel Ferreira.
né? Não, tudo bem. Eu, sinceramente, fiquei com a impressão de que ele elogiou a postura defensiva do Botafogo e que o Botafogo conseguiu fazer aquilo que gigantes da Europa não fazem. O PSG vem de uma goleada numa final de Liga dos Campeões por 5-0 contra um grande da Europa. Vem de uma outra goleada contra o Atlético de Madrid por 4-0. Esses times não conseguiram parar o PSG. O Botafogo conseguiu. Foi o time que melhor conseguiu se defender. Acho que foi um elogio. E o Botafogo forçou o PSG até mudar o jogo do PSG. Porque se você pegar as 3 últimas partidas antes desse jogo de ontem, o PSG raramente fica cruzando bola na área. Esse não é o jogo do PSG. Se você pegar os últimos 3 jogos, são 6 cruzamentos por jogo, 8, 10. Ontem o PSG cruzou 31 bolas na área do Botafogo, porque os espaços estavam tão bem ocupados que o PSG não conseguiu fazer o que sempre faz contra qualquer time do mundo, especialmente da Europa, que acaba enfrentando mais. E ontem mudou o jogo de jogar, mudou a maneira de jogar, porque o Botafogo obrigou isso. Então, aí, o Paiva respondeu a essa elofensa aí do Luiz Henrique, porque ele fala assim em determinado momento da coletiva. Eu estava querendo resgatar aqui a fala completa. Não há uma oportunidade escandalosa que o PSG tenha tido, cruzamentos e por aí fora. Mas, de fato, defendemos muito bem. E aí é um mérito dos nossos jogadores. Porque não é fácil aos jogadores dessa envergadura e desse nível não terem bola tanto tempo, o que demonstra um conhecimento tático do jogo, uma resiliência importante para nós. Isso. Aí a resposta. E humildade. E humildade também, olha só, nós vamos enfrentar o campeão europeu. Eles vêm de 5-0 na final e aí eles estrearam na Copa do Mundo de Clubes dando 4 sobre 2 times europeus. E 2 times europeus conhecidos pelo quê? Pela defesa. Pela defesa, né? Então, aí tem problema aí. Se a gente não se defender, a gente vai tomar um monte. Então, vamos ser humildes e vamos jogar mais defensivamente, aplicados na defesa, e vamos deixar o nosso jogo, o jogo de Arthur, o jogo de Savarino, o jogo do Igor Jesus, o jogo de lateral, os laterais do Botafogo apoiam, foram muito pouco ontem para frente, né? Vamos deixar ele de lado e vamos nos aplicar na defesa. É humildade e, assim, requer um certo esforço porque você não está acostumado a fazer. Então tem muito mérito. Essa vitória do Botafogo, ela é grandiosa. Não há pontos que você possa colocar para minimizar esse... É um feito grandioso do futebol do Botafogo e do futebol brasileiro. Ganhar do campeão europeu. Porque o Botafogo não ganhou só de um europeu. A última vez, fala assim, o Corinthians foi campeão do mundo ganhando do campeão europeu. No formato do Intercontinental, né? Que a gente chama agora de Intercontinental. Poderia, nessa Copa do Mundo, eventualmente, não aconteceu, mas aconteceu com o Inter de Miami, você ganhar de um europeu. Porque não é só a primeira prateleira da Europa que está ali. Você tem outros times de porte intermediário, que é o caso do Porto. Foi lá, Inter de Miami, e ganhou. O Botafogo não, o Botafogo ganhou do campeão europeu. O Botafogo só não vai ser campeão do mundo ganhando do campeão europeu dessa vez, mas ganhou do campeão europeu. E outra, a gente fala de ser inteligente, camaleão, mudar a estratégia. Ontem ou anteontem a gente lembrou a postura do Santos contra o Barcelona. Vamos ver se eles são tudo isso mesmo. Não é inteligente desafiar. Se for pra cima, vai dar ruim, vai azedar. Então, a última conquista de um brasileiro no Mundial de Clubes, em 2012, o Corinthians fez um jogo impecável. Taticamente, o Lofredo lembrou ontem também, o melhor do jogo foi o Cássio. Então, não dá pra ir pra cima. O Botafogo fez e dessa vez nem foi o John. Jogou. Hein, Vini? Dessa vez, o melhor do jogo nem foi o goleiro do time brasileiro. Malemar chegou, tirando ali um chute do Kvaratskhelia no primeiro minuto e depois no 5º minuto, e depois não teve mais chance. Então, assim, o Corinthians jogou de maneira defensiva naquela partida, mas deu muitas oportunidades para o Chelsea. Para quem? Chelsea. Primo do Kvaratskhelia. Chelsea que vai jogar hoje contra o Flamengo. E o Cássio foi o melhor do jogo. Dessa vez, não. Jogou de forma defensiva, mas não permitiu, não permitiu chances. O Paiva não precisou foi bem. tanto do seu goleiro. O goleiro participou bem quando foi chamado. Não foram tantas vezes. O Paiva foi muito bem na resposta ao Luiz Henrique. Antes da gente ouvir o Paiva, eu queria só mostrar o campinho do Botafogo, porque a gente já citou aqui na nossa conversa a mudança que ele promoveu, já imaginando mudar a estratégia, exatamente porque estava enfrentando o campeão europeu, que estreou marcando 4 gols no Atlético de Madrid. Foi isso aí, ó.
A gente tá vendo ali o Alan. Eita, tem 2 Savarinos no time, aí ficou forte. Porque, onde é que tu tá vendo o Savarino? Vai ter a marcação no lado esquerdo. O Porque ele jogou muito. O Savarino vai ter dificuldade ali na marcação, mas também você fizer a dobra. Se você fizer a dobra no ataque com 2 Savarinos, aí vai... Onde tá o Savarino da esquerda é o Alex Telles, na verdade. Isso, é o Alex Só que eu queria destacar, na verdade, o Alan. O Alan entra no lugar do Mastriani, que estreou entre os titulares no primeiro jogo, né? Ele entra no lugar do Mastriani, o que já mostrava pra gente que o Paiva estava, assim, mais preocupado com a defesa de forma muito correta. Foi muito feliz e obteve sucesso na estratégia. No final das contas, a gente quer ver o DNA ofensivo, mas a gente quer se classificar, né? Mandou bem demais o Paiva. Ganhar também. Veja só. E ainda teve isso. E não é só isso. Porque as pessoas falam assim, você prefere perder jogando bonito... Não. Ou ganhar jogando feio? Assim, eu prefiro ganhar jogando bonito. Porque essa é uma hipótese que está entre as alternativas. Não está entre as alternativas. Não podendo ganhar jogando bonito, eu prefiro ganhar jogando feio. Sempre. Agora, se for para entrar para a história, perder jogando bonito... Se você garantir... ninguém vai lembrar. Seleção de 82, ninguém nem sabe que existiu. Né? Se for para entrar para a história, aí... Você pode, se for te garantir, olha, Mofre, o título você vai marca entrar pra muito história. mais. Ninguém vai lembrar. Não, eu não prefiro, mas eu tô dizendo que não tem problema. Você acha que o brasileiro do Carille, algum torcedor corintiano ficou triste com a maneira como foi? Não. Não. Pelo amor de Deus. Vamos ouvir o Paiva então agora, porque ele falou sobre como o Botafogo estava focado para essa partida. Claro que quem entende de futebol percebe que há sempre uma possibilidade destes jogos se ganharem. A história do futebol diz isso, e daí eu dizer que o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Hoje voltou-se a provar. Mas, de facto, é sempre o exterior. E uma das qualidades deste grupo e deste treinador é que está blindado ao exterior. E que trabalha em função das suas ideias, das suas filosofias, do conhecimento dos seus jogadores, no meu caso, e os jogadores daquilo que são capazes de fazer, do conhecimento deles próprios, dos colegas, e do trabalho que nós lhes passamos diariamente. Então, era uma questão de acreditar, sinceramente. E acreditar porque não é o exterior que nos define. Não é. Eu lamento. Disse o Paiva ainda que a exibição foi muito completa do Botafogo. E ele tem razão. Acho que sim, ela é equilibrada. Com viés defensivo, mas você tem que ir ao ataque para fazer o gol. E quando foi ao ataque, fez o gol. Então, assim, eu acho uma estratégia super válida, não tem nenhum problema em se defender mais do que atacar. Você não obrigatoriamente, em todas as partidas, você tem que ser o dono da bola, o maior posse de bola, criar as mais oportunidades. No final da história, o que vale realmente é aquela estatística que fica no alto, no canto esquerdo. Antes do X, né, de preferência. Essa é a que vale. Depois você põe todas as outras para você analisar o jogo. Mas no final, o que conta, a estatística que fica marcada é só aquela. Né? Então, assim, usou da estratégia que tinha, usou muito bem, porque também às vezes não adianta você ter estratégia. Você coloca os jogadores para colocar em prática e não consegue. Isso que eu queria destacar. Podia não ter dado certo. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o Paiva ia rever a decisão dele e ia mexer ali, porque ele mostrou ontem. Sim, ele preparou um time com a possibilidade de mexer caso não desse certo. E a gente falou isso ontem. A gente falou isso ontem. Quando a gente estava falando sobre a escalação do Alan, não foi, Vini, que você mudou de ideia indo para casa, né? E aí veio para o outro dia. Eu mudei de ideia de um programa para o outro que eu fiz. Eu fiz um programa às 6h30 da manhã e às 8 eu já tinha outra ideia. Né? Então, assim, e a gente chegou à conclusão de que era uma boa ideia. Melhor povoar o meio, né? E acho entrar com o Alan ao invés de entrar com o Cuiabano. Hoje, prevendo... Não, mas a gente falou ontem. A gente fez a revisão ontem, porque no anteontem a gente falou que não. Anteontem você achou? No anteontem a gente era Cuiabano, no lugar do Mastriani. Mas no ontem, o Vini antes... Na verdade, o Vini não teve o programa das 6h30. Não sei se às 6h30 ele já estava decidido. Ele já estava decidido. Mas às 6h30 ainda era Cuiabano. Às 8 eu já era Alan. Não, eu era Alan. E gosto assim, do Cuiabano e da ideia de usar ontem, prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Isso. Que a gente também negocia nossas convicções.
Negocio muitas. A coisa que eu mais faço é negociar convicção. Então, vamos agora de inside information. Vou botar o Rizek aqui na conversa, que ele tá na Filadélfia. O Flamengo joga lá contra o Chelsea, mas eu quero ouvi-lo, porque eu sei que ele tava... Você sabe o que faltou? O quê? Ele estava lá, ao fundo, o quartel dos caça-fantasmas, certo? Hoje tinha que ter estátua do Rocky Balboa. Faltou. Você virou refém agora da sua régua, Rizek. Agora você se vira aí para resolver essa pendência. A gente vai falar do Flamengo, que joga aí onde você já tá, mas quero te ouvir também sobre o Botafogo, porque tenho certeza que, como primeiro fã de futebol, o que a gente viu ontem também te emocionou, né? Seja bem-vindo. Olá, amigos, bom dia a todos aí no Brasil. Ô, Lofredo, a gente chegou a pensar, né, o Jonathan dos Santos, Marcel Lins, a nossa equipe, se a gente faria essa entrada da estátua do Rocky Balboa. Mas eu, como fã da franquia Rocky Balboa, pensei o seguinte, cara, o Rocky Balboa, o garanhão italiano, ele era um franco atirador total, né, contra o Apollo Creed. Ele era um pugilista, assim, série D, para encarar o então campeão do mundo. O Botafogo é o campeão da América. Né? Acho que não dá para comparar com o Rocky Balboa. Ainda que a gente esteja enfrentando o grande time da temporada europeia, eu acho que não chega a ser um Rocky Balboa contra o Apollo Creed. Longe disso. Tá mais para, sei lá, McGuire e Holyfield, né? Algo assim. E olha só, eu entrei no Redação, o Barreto falou assim, mas você acha impossível? Eu achava impossível o Botafogo derrotar o PSG. Eu achava mesmo. Até o Botafogo ir lá e fazer, né? E eu queria destacar aqui a estratégia da equipe do Renato Paiva, estava ouvindo o papo de vocês, porque assim, acho que 8 em cada 10 times do mundo hoje, quando enfrentam o PSG, se preocupam basicamente em se defender, né? O Atlético de Madrid fez um esquema defensivo contra o PSG. Não passou do meio campo, levou 4 gols. Então, quando eu vejo algumas pessoas diminuindo o Botafogo porque ele mais se defendeu do que atacou, eu quero lembrar que o treinador mais bem pago do mundo, com um elenco bilionário que tem o Atlético de Madrid, também pensou em se defender. Só que o time dele mal passou do meio campo, levou um vareio de bola, levou 4. O Botafogo se defendeu tão bem que o Luiz Henrique, depois do jogo, disse que foi, em toda a temporada, o time que melhor se defendeu contra a grande equipe do mundo. Então, assim, eu aplaudo de pé o Botafogo e a estratégia do Renato Paiva. Eu também não vejo problema nenhum e é muito diferente o time ganhar na estratégia de defesa, inclusive, como fez o Botafogo ontem. É muito diferente ganhar se defendendo de não jogar. E há essa confusão. O Botafogo o tempo inteiro pressionou para recuperar, inclusive o gol sai assim, do jeito que dava para fazer, porque o Renato Paiva escolheu ir com o Alain ontem e a gente já aqui sucumbiu, estava certo o tempo inteiro, Renato Paiva, sobre essa decisão. E o Botafogo jogou. Ah, mas no início não estava saindo para jogo. Não estava saindo para jogo porque o PSG também não deixava, gente. Do outro lado era o campeão europeu. O Botafogo jogou contra o PSG. Não foi um jogo não foi um antijogo, não foi retranca, né, Lofre? A gente viu futebol pra caramba. Não foi faltoso, não porque foi. Muita retranca você segura na base da falta também. Entendeu? Então, assim, não foi um time faltoso, foi um time defensivo, mas não foi um time retrancado. Teve poucas oportunidades, mas depois que você faz o gol com 35 minutos, vai ter menos oportunidades ainda. Gente, mas vai ter muitas oportunidades contra o PSG? Quem teve? Então, mesmo jogando pra frente, teria muitas oportunidades? Não dá nem pra falar de antijogo, né? Exato. De porrada, de cera, não foi nem esse o caso. Não, foi tudo muito bom. O Corinthians... Claro, o Corinthians contra o Chelsea sofreu muito mais do que o Botafogo. O Corinthians contra o Chelsea era a última vitória de sul-americano contra europeu. O São Paulo contra o Liverpool também sofreu muito mais e ganharam os jogos, né? O Botafogo fez um jogo impressionante, cara, foi impressionante. E até pegando um gancho, aproveitando que a gente está diante do palco em que daqui a pouco o Flamengo encara o Chelsea, não é todo jogo de sul-americano e europeu que é igual, né? Eu acho que, por exemplo, o jogo de daqui a pouco, o Flamengo e Chelsea, já apresenta um cenário diferente. Eu acho que o Flamengo tem condições, o Chelsea está degraus abaixo do PSG, né? Acho que o Flamengo tem condições de fazer um jogo muito mais, assim, equilibrado no sentido de posse de bola, de ações ofensivas. Eu não vejo, por exemplo, uma necessidade extrema do Flamengo armar uma tática super defensiva. Eu acho que o Chelsea é melhor que o Flamengo, tá? Ele tem mais jogadores, é um time dificílimo de ser batido. Mas a diferença, para mim, é menor de Chelsea para Flamengo do que de
PSG para Botafogo. Então, por exemplo, eu espero que o Flamengo hoje aqui consiga fazer um jogo até diferente do que o Botafogo fez. Se vai ter o mesmo sucesso, aí a gente não sabe. Agora, a tática do Botafogo ontem ela foi irretocável, assim, ela é foi um feito gigante mesmo, assim, não é diminuir o futebol brasileiro porque é um jogo de segunda rodada. Foi um feito absurdo, como seria um feito absurdo também se o Atlético de Madrid, com o elenco milionário, tivesse batido o PSG. E insisto, o treinador mais bem pago do mundo, o Simeone, levou um baile do PSG. E o Renato Paiva com o Botafogo, taticamente, conseguiu superar de forma que o Luiz Henrique falou que foi o time que melhor marcou o PSG em toda a temporada. Eu ainda vou tentar descobrir por que o Simeone é o técnico mais bem pago do mundo, tá? Assim, mas você tem que considerar que ele é o mais bem pago do mundo no Atlético de Madrid. Assim como no Brasil, nenhum técnico deveria ganhar mais que o Renato no Grêmio. Não sei. Entendeu? Não sei. Não é pelo trabalho que apresenta. Tudo bem, mas mesmo assim, são anos e anos e anos ganhando uns títulos pingados ali, de segunda linha até, mas enfim, tudo bem. Mas tem uma história que sustenta isso aí. Mas é o técnico mais bem pago do mundo. Agora, assim, eu achava, eu ia falar apostava, mas eu tô tentando tirar esse verbo do meu... Eu acreditava que o Flamengo fosse o time que iria ganhar do europeu. Ué, tá? Pode ser ainda porque também. Não, pode ser também. Fosse bater essa marca. 13 anos sem ganhar do europeu e fosse o Flamengo. Aí veio primeiro lá, Inter de Miami, mas não conta pro cenário sul-americano nem brasileiro. Conta mundialmente, mas não conta pro cenário Deveria contar porque foi um sul-americano que desenrolou. E eu esperava que o Botafogo fizesse um jogo ok. Um jogo ok. Não, eu esperava que o Botafogo fosse goleado. 2-0, Não, eu achei que o Botafogo ia ser goleado. Na melhor das hipóteses, empatasse 0-0. Eu esperava um jogo ok. E foi surpreendente positivamente. Foi muito. Agora, para hoje, eu espero, que eu só discordo do Rizek um pouquinho. Eu acho o Flamengo melhor do que o Chelsea. Assim, acho melhor. No papel ou no jogo? Acho melhor. Ou ambos os dois? Ambos os dois? E vejo o Flamengo como favorito para esse jogo. Pode ser que eu me decepcione, como eu errei na minha avaliação de Botafogo não poder ganhar do Paris Saint-Germain. Mas, enfim, eu acho que o Flamengo tem muita condição de ganhar. É gostoso errar assim, né? É muito bom. É claro, muito bom. assim, as pessoas estão falando... Errar assim é gostoso. Não está falando mal. Assim, é uma perspectiva... Porque às vezes leva o nosso vídeo, pro vestiário. Como se aquilo fizesse diferença. Olha só o que o Lofredo... Igual o que o Lofredo falou. Se vocês forem ganhar pelo que o Lofredo falou, sinto muito, vocês vão perder. Olha a hora aqui. Só para ser bem justa aqui, porque a gente trouxe a fala do Luiz Henrique sobre eu chamei de ofensa, né? A avaliação dele sobre o que o Botafogo apresentou. Só que ele continua, ele diz assim, eu acho que eles estiveram muito bem, não fizeram bloco baixo desde o início. Foram muito eficientes, solidários e depois sempre estiveram com possibilidade de fazer transições. É mais elogio do que crítica, no geral. Elogio. Mas tem uma pontadinha. Por isso é que eu trouxe a continuação. Mas enfim, Rizek teve ontem no estádio, também viu o Palmeiras bater o Al Ahly. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link pra você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título do Mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao Mundial.